Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da unidade de transplante de fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Como vocês sabem, o professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERC. E este programa chama-se Saúde e Companhia. Por quê? Porque sempre tem alguém aqui na bancada que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Fábio Stuck de Vito. Ele nasceu em Catanduva, formou-se em Catanduva, fez mestrado na Universidade Federal em São Paulo, fez doutorado na nossa faculdade, é preceptor da residência médica da Faculdade de Catanduva, então é um profissional extremamente experiente, não só na sua atuação médica, como também na formação de outros médicos. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de Catanduva, você vem de uma família de médico, de ortopedista? Ou... Na verdade, eu venho de uma família de médicos, né? A gente fala que ortopedista quase que não é médico, mas na verdade, meu pai é cardiologista, meu irmão cardiologista intervencionista, minha irmã é nefrologista, né? E meu cunhado também é vascular. Eu venho de uma família toda de médicos, já desde pequeno, mas aí resolvi fazer ortopedia, né? E até um pouco diferente, você vem numa área de clínicos, né? E aí alguém resolveu fazer a área cirúrgica. Mas é a diversidade da vida e você vendo opções de poder exercer a medicina, que é uma coisa que era muito forte dentro de casa, sempre foi muito forte a medicina dentro da família. E aí resolvemos então partir para a área cirúrgica, que era aquilo que mais tocava no coração na época. Mas essa opção pela medicina é natural, não é tão natural assim que eu sou médico, minha mulher é médica, eu não consegui convencer um filho a ser médico, mas o importante é que você vá seguir tua carreira, vá ser feliz e vá fazer os outros felizes, né? Que eu acho que isso é importante na vida. Mas você chegou a pensar alguma vez em ter outra profissão? Ou esse ambiente já te contaminou e você desde pequeno disse, você médico e pronto? Renato, isso era muito forte. Eu acho que a visão do meu pai, o cuidado dele no hospital com os doentes, aquele chamado todo, foi uma coisa que sempre contagiou muito. Então, era muito difícil pensar em outra coisa, porque você se espelhava nele, você queria ser igual a ele. Então, era uma coisa que já desde pequenininho todo mundo, tanto meu irmão, minha irmã e eu, todo mundo queria seguir aquilo que o pai fazia, né? Não teve nem a chance de pensar em outra coisa. Não teve. A única chance que houve foi que ao invés da área clínica, nós partimos para a área cirúrgica. E você falou que seu pai é médico, o seu irmão, sua cunhada, minha irmã. Sua irmã. Isso. Eles estão exercendo a profissão aonde? O meu pai, depois que se formou, ele é formado na USP de Ribeirão Preto, depois ele veio para a Faculdade de Medicina em Catanduva, foi uma das pessoas que ajudou a faculdade na época lá a crescer. Continua lá até hoje, foi chefe de cardiologia e de clínica, hoje ele continua ainda na área da cardiologia. Meu irmão é formado também em Ribeirão Preto, depois ele ficou no Dante Pazanese, em São Paulo, e veio. Hoje ele é um dos responsáveis pela área da clínica da cardiologia da faculdade de lá. Quer dizer, a hemodinâmica, quer dizer, os exames de intervenção que o irmão faz é basicamente voltado para doença do coração. Doença do coração. Tá. Quando você, na época de estudante, você tinha alguma afinidade? Eu já entrevistei aqui um colega nosso, Pagan, que é ortopedista também, ele disse que era louco por matemática, que isso fez com que ele tentasse associar matemática com ortopedia. A gente sempre fica procurando uma explicação para o inexplicável. Você teve, na verdade, foi que te levou, você vem de uma família de cardiologista, tal. Quando foi que você decidiu? Não, na verdade, é uma identificação na faculdade, né? Você passa por vários setores durante a faculdade, você faz aqueles estágios de reconhecimento, onde você vai passar tanto pela clínica cirúrgica, pela ortopedia, né? Conhece cirurgia plástica, cirurgias de abdômen, fígado, etc. E numa dessas você acaba se identificando. E foi exatamente numa cirurgia ortopédica, quando eu entrei na cirurgia, eu falei, não, é isso. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Então, foi aquela coisa que te tocou naquele momento, né? Como pode tocar o coração de várias pessoas em determinados momentos de especialidade. Eu acho que é isso que é importante, você fazer
e exercer aquilo que realmente você sempre sonhou e você se identificou. Aí você consegue ser o melhor de você. E te dá o prazer. E te dá o prazer. Qual foi essa cirurgia? Por incrível que pareça, foi uma cirurgia de uma fratura de tornozelo, né? Eu estava ainda, era interno, e aí fui chamado ao centro cirúrgico para ajudar um dos professores na época. E no entrar numa cirurgia desse tornozelo, em ver a colocação de uma plaquinha com parafuso, consertar o tornozelo, ver esse paciente depois no pós-operatório voltando a mexer o tornozelo, voltando a poder caminhar, isso é um prazer muito grande. Então, é esse prazer de você poder fazer um tratamento e ter essa resposta muito rápida, mexeu muito comigo e isso me fez realmente vir a exercer a ortopedia. Isso que você está falando é interessante, porque eu lembro, eu estudante, né, e a nossa vida era dentro de uma emergência, e eu fui ver cirurgia neurológica. Eu vi a primeira cirurgia e disse, não é minha área, isso aqui não adianta que eu não vou fazer. Também fui ver cirurgia cardíaca, também, então, essa identificação é fundamental, porque o peso, quer dizer, a responsabilidade em cima do médico, diuturno, 7 dias por semana, realmente você tem que ter uma paixão pelo aquilo que faz. Como você bem falou isso, eu acho que é um diferencial muito grande, né? Agora, dentro da tua formação da ortopedia, você formou em Catanduva, por que você buscou mestrado, doutorado? Na verdade, eu, quando acabei a faculdade, depois fui fazer residência, fiz em Ribeirão Preto, né? Fiz os 3 anos de residência lá, depois fui fazer 1 ano de especialização na Santa Casa de São Paulo, na parte de cirurgia de quadril, com o Dr. Rudelli e o Dr. Emerson Honda, né, que foram os mentores na parte de cirurgia do quadril. Não contente só com isso, depois eu fui para a Inglaterra, fiquei um período na Inglaterra também me especializando na parte de quadril. Então, dentro da ortopedia, hoje eu me dedico exclusivamente à parte de cirurgia do quadril. E quando eu voltei de lá, a ideia era continuar no ramo de ensino, né? Então, foi aí que nós buscamos o mestrado, depois futuramente o doutorado. Já aqui em Rio Preto, quando voltei da Inglaterra, tive o prazer de ter o convite do professor Alceu para vir para a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E hoje aqui junto com ele, nós trabalhamos na parte de cirurgia do quadril, do Hospital de Base, né, onde realizamos assim, inúmeras cirurgias, inclusive cirurgias com transplante ósseo, que é o enxerto de banco de osso. São cirurgias de alta complexidade. Teu mestrado foi nessa área? Foi baseado nisso daí, né? Então, fizemos um mestrado nisso daí, já na parte de enxerto ósseo, junto com também na parte do doutorado, já emendamos um pedacinho também da parte de transplante ósseo. David, eu queria que você explicasse, aqui é um programa para a população, não é programa para médicos, e às vezes a gente faz uma linguagem muito técnica, que não foi o teu caso até agora, mas eu gostaria que você explicasse para a população o que é quadril. Mas você vai responder no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Fábio De Vito, e ficou no bloco anterior, ele é uma queixa muito comum, né? Todo mundo acha que tem dor em quadril. O que é quadril? Na verdade, o quadril é a articulação da coxa femoral, ou seja, a articulação do fêmur, do osso da coxa com o osso da bacia. Isso é até um ponto interessante, Renato, porque o pessoal chega muito no consultório e fala, me dói aqui, e às vezes aponta aqui, me dói o quadril aqui. Não é o quadril ali, na verdade, muitas vezes está relacionado mais à coluna lombar ou à articulação da coluna com a bacia. Então, o quadril realmente, ortopedicamente falando, é a articulação do ossinho da coxa, que é o fêmur, na bacia. Fábio, você tocou em dor lombar, eu acho que é uma preocupação mundial, não é? A lombalgia, né? E tem aumentado a dor lombar? Ou... Sim, hoje, sem dúvida, eu acho que o maior movimento hoje dos consultórios ortopédicos é a lombalgia, né? Porque as pessoas existem aí duas vertentes. Primeira coisa, o sedentarismo, muitas vezes a obesidade. Isso faz com que você aumente o peso em cima da lombar e aumente as queixas lombares, que a gente relaciona isso como queixa lombar mecânica. Às vezes por um excesso do peso, às vezes por uma falta de uma atividade física adequada, né? Essa é uma queixa muito comum. Se a gente não pode, embora hoje já discuta telemedicina, que é uma coisa que nós já fazemos há algum tempo com algumas limitações, mas se você fosse dar um conselho para aquela pessoa que está com dor lombar, que você não examinou, não pode fazer diagnóstico, não pode tratar, qual seria o conceito básico que você daria para essa pessoa? A lombalgia em si, ela é mais devido à parte mecânica, né? Então, assim, existem outras patologias que podem dar dor lombar. Então, precisa ser feito um diagnóstico diferencial, precisa passar por um especialista para se avaliar, mas, assim, de uma forma geral, para aquelas pessoas que têm uma dor lombar mecânica, né, isso aí realmente é importante, uma atividade física regular, uma atividade física que você trabalhe muito a parte de abdômen, alongamento e não exceda em atividades de impacto, como a mania hoje das corridas, que estão tendo muitas por aí, né? Só o fato de andar, eles melhoraria? Só o fato de andar em si, não. Existe a necessidade de se equilibrar melhor essa musculatura. Então, esse equilíbrio vem de algumas atividades, né, como alongamentos, trabalhos de reforço muscular. Isso é muito importante para equilibrar a musculatura da coluna com o abdômen, que vai trazer esse equilíbrio para a coluna. Fábio, você tocou em um assunto aí interessante. Nós estamos vivendo a época dos exageros, não é? É o exagero nos pensamentos, é o exagero na dieta, de repente nada serve, joga tudo fora, é o exagero do exercício. E hoje nós estamos tendo um impacto muito grande, todo mundo correndo, às vezes sem ir a médico, enfim, toda máquina tem um limite, não é? E qual é a repercussão desses exercícios de impacto muito intenso, de corrida? Quais são as repercussões no corpo? Olha, Renato, isso muitas vezes é prejudicial, né? Às vezes as pessoas acham que a corrida, a atividade exagerada é benéfica e muitas vezes não. Para a parte ortopédica, muitas vezes isso não é tão benéfico, né? Hoje está essa mania das corridas em geral e essa queixa de dor no quadril, para aqueles corredores, já compreende hoje na minha clínica em torno de 40% das consultas. Isso leva a patologias como as tendinites, as bursites do quadril, principalmente a síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme é uma síndrome que é uma compressão do nervo ciático, né, ao nível do quadril, causada por um aumento da musculatura do piriforme, que é um músculozinho que fica lá profundo do glúteo da gente e que ele sustenta o peso na hora da corrida. Então, o exagero na hora da corrida, ou mesmo em algumas atividades físicas de academia, né? E hoje essa síndrome do piriforme é uma queixa muito comum, principalmente em mulheres que vão para a academia e exagera em agachamento e leg press, que elas querem trabalhar muito o glúteo, aí exagera demais, lesiona e aí acaba indo ao consultório para poder realizar um tratamento e adequar melhor essa parte física. Você falou que 40% hoje das pessoas que vão no consultório por dor é por essa síndrome de impacto. Por dor do quadril, seria a síndrome do impacto, que é uma patologia, né? Que é uma alteração morfológica, que isso com a corrida leva a dores e eventualmente pode levar a problemas de artrose, que é o desgaste da articulação, e essas tendinites e bursites, que aí tanto faz na corrida
quanto na parte da musculação. Esse é o exagero, muitas vezes, principalmente nas mulheres. Elas querem muito a academia, agachamento e o leg press. Isso lesiona a musculatura do quadril, levando a dores crônicas e dificuldade, muitas vezes, para a própria locomoção. Você falou, olha que mensagem importante, você falou em dor crônica. Quer dizer, essa busca do corpo perfeito, esse excesso de exercício, você vai produzir uma dor, e essa dor é crônica. Você quer dizer que desses 40% dos doentes que procuram com dor, quantos por cento vão ficar com essa dor para o resto da vida? Isso vai depender muito da lesão. Se a pessoa procurar um tratamento adequado, se readequar, muitas vezes isso soluciona. Agora, existem aqueles que insistem, maratonas e maratonas e vão forçando. Essa articulação, com certeza, ela vai sofrer um processo de um desgaste, que é o que a gente chama de uma artrose. Isso vai levar a dor crônica. Eu calculo aí mais ou menos em torno de 5 a 10% daqueles que vêm no consultório tentando prevenir, mas que insistem em atividades exageradas. Isso leva a uma artrose realmente persistente e a dores crônicas, que aí acabam indo para tratamentos cirúrgicos mais agressivos. Poxa, como é complicado. E o que ocorre é o seguinte, tem o FDA há uns 5 anos, eu li um artigo impressionante, o anti-inflamatório mata mais do que a AIDS nos Estados Unidos. Ou seja, o que é que eu imagino? Estou teorizando que uma pessoa dessa vai ao médico e vai dizer, olha, está exagerado. Ele vai na farmácia e compra um anti-inflamatório. Ele Isso toma passador, aí ele volta a fazer exercício. Continua acha que é lesão. Você acha que isso é possível estar acontecendo? Muito, muito. E não é incomum, às vezes, você pegar pessoas que fazem uso crônico de anti-inflamatório para poder suportar isso aí. Chega, tem uma dorzinha, vai, toma um anti-inflamatório, continua. Ao invés de procurar um auxílio médico e procurar um tratamento, uma readequação do trabalho físico, eles insistem em tomar uma medicação e continuam na atividade intensa. Isso leva a lesões graves e muitos deles, quando a gente vai fazer uma avaliação mais profunda, já chegam até com alterações de ureia, creatinina. Você vê que o rim já estava sofrendo alterações pelo uso realmente indiscriminado do anti-inflamatório. Isso é realmente importante, uma das causas de insuficiência renal. Não é só isso, insuficiência renal, hepática, o anti-inflamatório. Nós demoramos muito no Brasil para proibir de comprar antibióticos sem receita. O anti-inflamatório também, eu acho que tem que entrar, tem que ter uma prescrição médica, porque é um remédio efetivo, você toma passador e aí você volta para a atividade. Esse grupo que insiste na academia, depois ele vai para a cirurgia. Quais são as cirurgias para essa reabilitação? Na verdade, a pessoa que tem aquela síndrome do impacto, esse síndrome do impacto é uma alteração da formação do quadril, isso algumas pessoas têm, outros não, e ele sofre um trauma entre o osso do fêmur e o encaixe da bacia, de forma que a cabeça do fêmur ela bate na borda do acetábulo, que é o ossinho da bacia, e ali vai lesionando toda a cartilagem. Então, quando a pessoa tem essa síndrome, você necessita fazer uma correção, para que ele possa ter uma performance melhor. Então, hoje a gente utiliza algumas artroscopias ou mesmo cirurgias abertas para regularizar esse defeitozinho morfológico, esse defeito de formação, para poder ter um movimento mais adequado. E nas tendinites ou bursites, aí às vezes, em casos muito crônicos, é realizado realmente tenotomias ou soltura daquela musculatura para melhorar a dor. Fábio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu gostaria que você explicasse aqui por que tem tanta fratura de fêmur na pessoa idosa. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar.
Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, com informações extremamente importantes passadas aqui pelo professor, doutor Fábio De Vito. E no bloco anterior eu perguntei a ele o que é que faz para se evitar, que tanto hoje, cada dia nós vivemos mais e as pessoas acima de 65 anos têm uma média aí de 3 quedas, parece que por período, e dessas o número acaba em fratura. Quais são essas fraturas mais comuns que o idoso tem? A fratura do idoso é uma coisa que está cada vez mais comum, né? Principalmente pelo envelhecimento da população. Né? A população está se tornando no Brasil um pouco mais idosa. Então hoje estima-se, a Organização Mundial de Saúde estimou mais ou menos que para 2020 nós vamos ter em torno de 28 milhões de idosos. E esses idosos, quando eles levantam muito à noite, né, que é uma queixa muito comum, eu preciso urinar, vai levantar, geralmente tomam sedativos, tomam remédios para dormir, ou mesmo a parte do equilíbrio já está debilitado pelo próprio envelhecimento, né, ou doenças neurológicas, que é muito comum acometer a parte de idoso, eles vão levantar, perde o equilíbrio, cai e quebra, né? E aí eles podem ter vários tipos de fratura, né? Essas fraturas geralmente elas têm um padrão que compreende a maior parte da idade. Quer dizer, nos anos 70 é muito comum, todos que têm mais ou menos 70 e poucos, quebrar o colo do fêmur. É a fase mais comum. Depois dos anos 80 a gente costuma ter a fratura transtrochanteriana, que é uma fratura que fica um pouco mais abaixo do fêmur, pega uma região um pouco mais enfraquecida, e geralmente acomete essa idade dos 80 em diante, né? Então são padrões de fraturas diferentes, com tratamentos diferentes. Quer dizer, a fratura do colo do fêmur, que é uma fratura mais temida, né, quando ela tem um desvio muito acentuado, que ela debilita muito a pessoa, ela atrapalha muito a circulação do osso. E isso às vezes é necessária a colocação de próteses, que são articulações artificiais para poder devolver aquele idoso o mais rápido possível à vida dele. Mobilidade, né? Você falou que à noite, quer dizer, o idoso você falou, medicação, visão, hipotensão postural, né? Você levanta, fica tonto. E a maioria desses acidentes são noturnos? A grande maioria é noturna. Exatamente por causa desses fatores que acompanham geralmente o idoso, né? Seriam essas medicações e até a perda postural. Quer dizer, levanta, tem aquela tontura, cai. Mas geralmente está acometido junto com medicações, né? Outros problemas neurológicos que acometem o pessoal geralmente tem nessa idade. E aí essas quedas frequentes levam a essas fraturas. E o que é que você diria para quem está nos assistindo agora? Quais são os conselhos para que o idoso tentasse evitar essas quedas? Por exemplo, tapete em casa. Isso é uma coisa que deve tirar, né? Tapete é uma coisa que na casa de pessoas com idade realmente tem que tirar tapete. O tapete para tropeçar é muito fácil, né? O outro cuidado muito maior que temos que ter é no banheiro, porque muitas dessas quedas é no banheiro. Então colocar aquelas barras de apoio lateral que você possa colocar nas paredes para segurar, né? Vai tomar um banho, põe a barra para segurar, isso auxilia muito e ajuda muito a evitar essas quedas. E a outra coisa importante é realmente reavaliar bem a necessidade ou não de medicações para dormir, essas medicações que deixam sonolento à noite. Eu acho que precisa passar num clínico, reavaliar a real necessidade dessas medicações. E por exemplo, esse idoso que ele se levanta, fica tonto, aí seria o primeiro sinal para ele procurar o médico e ter
alertar para esse problema da possibilidade da queda? Sim, porque se ele se alertar para essa possibilidade, ele vai evitar a queda, né, noturna. Ou mesmo, às vezes, pode ser durante o dia, mas geralmente a maioria é noturna exatamente por causa desses fatores. Quando ele cai, você falou em dois tipos de fraturas aí no fêmur. Obrigatoriamente, estas fraturas são cirúrgicas ou tem um grupo de pacientes, não, isso aqui não vai operar. Eu lembro que há muitos anos você tratava algumas fraturas com tração, parece que criança e alguns idosos. Como é que está a indicação cirúrgica A hoje? criança ainda se usa a tração, mas no idoso você precisa fazer com que o idoso possa se recuperar mais rápido. Mobilidade. Ter mobilidade, levantar, porque senão ele vai ter pneumonia, ele vai ter complicações e não vai sair dessa, né? Então, é primordial o restabelecimento precoce do idoso. Então, ele precisa levantar logo para poder respirar melhor, o pulmão funcionar melhor, o coração funcionar melhor, todos os órgãos. E isso você só consegue, infelizmente, cirurgicamente. Então, é um risco, mas o risco de não operar é muito maior do que você operar. Tá. Desses pacientes, como é que vocês, tudo hoje é multidisciplinar, não é? Como é que vocês fazem? Você operou o doente hoje. Quando é que esse doente deve estar andando? Isso depende muito do padrão da fratura, mas vamos imaginar como nós estamos comentando da fratura do colo do fêmur. Você operou, fez uma prótese, por exemplo, no colo do fêmur, ele pode andar no outro dia, desde que ele tenha equilíbrio, né, as condições mínimas para poder já começar essa reabilitação. Mas essa reabilitação deve ser no pós-operatório imediato. Quanto antes ele sentar, quanto antes ele puder ficar de pé, quanto antes ele puder caminhar, melhor a sobrevida, melhor a qualidade de vida e as complicações inerentes, como trombose, né, problemas respiratórios, principalmente a pneumonia, né? No idoso, o que nós mais temos de complicação é pneumonia. E pneumonia é uma coisa que no idoso, sem dúvida, é uma complicação que pode levar ao óbito, né? Ô, Fábio, eu acompanho de longe, a atividade de vocês é muito intensa, né? O hospital de base opera de manhã, de tarde e de noite, a cirurgia ortopédica e outras cirurgias. E hoje, infecção nós temos em todos os hospitais, multi-R, mas eu não tenho visto tantas infecções assim em cirurgia de prótese. Qual é? Isso é fantasia minha? Ou... Não, na verdade, isso é uma média que é uma estatística mundial, é uma estatística em torno de 1 a 2%, nos melhores hospitais do mundo inteiro, né? O hospital de base aqui segue essa regra, nós temos um controle de CCIH muito forte, que fica muito em cima, né? Então, essa parte de infecção é muito bem dosada e muito bem cuidada. E isso faz também, claro, todo o treinamento da equipe para isso. Claro que os riscos são inerentes, né? Existem para todos, mas tem que ter um cuidado realmente grande, focado na prevenção. Fábio, quando ocorre, por exemplo, você colocou uma prótese, um índice de infecção, como você colocou, muito baixo, a mobilidade do doente também é fundamental, é por isso que opera. É melhor correr o risco, porque provavelmente ele irá morrer. O idoso ficou na cama, como ele falou, circulação diminuída, estágio, infecção respiratória. Mas quando você tem uma infecção em uma prótese, obrigatoriamente tem necessidade de trocar essa prótese, tirar e ficar um tempo? O ideal é que sim. O ideal é que se troque, porque a presença da prótese, principalmente após 2 a 3 semanas, a gente fala que existe a formação de uma pseudocápsula, uma membrana que envolve a prótese e impede que o antibiótico possa penetrar adequadamente. Então, o ideal é que sim. Só que esses fatores são levados em conta a clínica do paciente, as condições dele. Existem pessoas que não têm uma condição, por exemplo, às vezes está com um quadro infeccioso grave, que não tem condições de ser submetido a um novo procedimento. Nesse caso, às vezes, é optado a um tratamento somente medicamentoso, mas são exceções, né? São algumas exceções que existem. A regra é que deve ser cirúrgica. Fábio, nós estamos chegando no final do programa, deixa uma mensagem aí para o nosso telespectador, por favor. Olha, o que eu gostaria de dizer é que todos, assim, principalmente a parte esportiva, aproveitem bastante, mas saibam dosar adequadamente as atividades físicas, né, como hoje as corridas intensas que estão tendo, e possam fazer sempre que possível, fazer uma prevenção e uma correção desses exercícios para evitar problemas futuros.
Ô, Fábio, essa informação é fundamental, todo mundo hoje quer viver mais e viver melhor, né? O exagero, eu acabei de ler agora um livro que eu recomendaria para todo mundo, que é a biografia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era o homem mais curioso, um gênio, ele estudava tudo, eu fiquei impressionado que ele foi estudar a língua do pica-pau. Você falando nisso, ele foi estudar a língua do pica-pau. E a língua do pica-pau tem uma parte que é a cartilagem. E essa cartilagem é que protege o cérebro dele daquela pancada, que é intensa e ele não tem lesão. Ou seja, nós não somos preparados igual o pica-pau para ter essa proteção, para esse impacto muito intenso. Então, sua informação foi extremamente valiosa para a população de Rio Preto. Obrigado a todos, paz e saúde. Até a próxima semana.